Graça e paz, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o que nós temos aí no texto. Geralmente é um texto bastante comentado, muito discutido e debatido nos grupos de WhatsApp. O objetivo é apenas tratar em linhas gerais e trazer um pouco de luz para aquelas pessoas mais leigas que estão no primeiro momento se aproximando do texto. No verso 18, nós temos aí o quê? Nós temos Paulo dizendo aos irmãos que não se embriaguem com vinho. Um dia desse eu ouvi num grupo de debate o irmão dizer que o problema ali não era o vinho, o problema ali era a dissolução, a contenda, a devassidão. Ou seja, não tendo contenda, não tendo devassidão, não tendo dissolução, na fala daquele irmão, ele disse o seguinte: pode beber até encher a tampa, né? Então, segundo ele, o problema ali era a devassidão e não o vinho, ou a dissolução nessa versão que eu estou usando aqui. Será que era esse mesmo a proposta de Paulo? Era essa a proposta de Paulo? Vamos entender essa questão. Se a gente fizer uma análise desse texto simples, dentro da própria regra que a gente tem gramatical na língua portuguesa, nós temos aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então essa é a primeira oração. Mas encheios do Espírito é a segunda oração. Na primeira oração, o que é que nós temos? Sujeito, verbo, objeto e predicativo do objeto. Então nós temos aqui o vos, né, indicando aqui uma coletividade. Então esse é o nosso sujeito. O verbo embriagar, que está no imperativo. O vinho é o objeto, tá certo? Com o qual alguém vai se embriagar, né, ou pode se embriagar. E a dissolução, contenda, devassidão, enfim, depende da versão que você usar, é predicativo do objeto, é uma característica do objeto, que não interfere diretamente na questão do nosso imperativo, verbo embriagar. Paulo não está dizendo aqui: cuidado com a devassidão, com a dissolução, com as contendas. Não contendam. Não é esse o imperativo de Paulo. O imperativo de Paulo é: não vos embriagueis. Então isso tem que ficar muito claro. Tá? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então, a embriaguez pode levar à contenda, à devassidão, à dissolução, mas o problema não é a contenda, a devassidão e a dissolução em si, mas o fato de embriagar-se. Tanto que o imperativo é: não vos embriagueis. Com o quê? Com o vinho. Quem se embriaga com alguma coisa, no caso aqui com o vinho. Né? Então, em contraste, porque ele está contrastando a ideia de embriagar da primeira oração, com o embriaguez aqui, o imperativo, com outro imperativo. Mas, né, a gente tem aqui uma conjunção adversativa, né? Mas enchei-vos do Espírito. Um outro imperativo. Então, ele está contrastando a ideia de embriagar-se com vinho com a ideia de encher-se do Espírito, sendo que dissolução é apenas predicativo do objeto. Tá certo? No grego, o que nós temos aqui é o quê? É vinho e não suco de uva, tá? No versículo 18. E esse versículo também não é uma proposta geral no sentido de proibir o consumo moderado do vinho. O problema aqui é justamente o excesso. Paulo está trabalhando dentro do contexto com a ideia de um excesso. Então esse excesso para Paulo leva à devassidão, à dissolução, aqui nessa versão que eu estou usando, como vocês podem ver aí, certo? Então, quanto à questão do vinho, né, o próprio Senhor transformou água em vinho lá em Caná da Galileia no casamento. Né? Isso está em João capítulo 2, verso 1 ao 11. E na última ceia fez uso de vinho. Nada ali indica que era suco de uva. Tá? Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, vai
recomendar a Timóteo um uso medicinal do vinho por causa do problema estomacal que ele tinha. Tá certo? A ideia é, se não é possível beber moderadamente, né, e a gente tem vários casos, por exemplo, um alcoólatra, alguém que já foi alcoólatra compulsivo e por aí vai, né, ou mesmo a pessoa que não foi, mas pode se tornar, o melhor é evitá-lo, tá certo? Existe um princípio em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, vamos ler lá aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Juntos a gente já vai dar uma olhadinha nesse versículo aqui. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se alguma coisa pode exercer domínio sobre mim, trazendo dano, me levando à devassidão e etc., o melhor é que se evite. Certo? Voltando aqui para o nosso texto de Efésios capítulo 5, verso 18, no grego aqui, na segunda oração, enchei-vos do Espírito, quem se enche de alguma coisa, né? E no caso aqui é do Espírito, nós temos o presente do imperativo passivo do verbo plero, né? Então aqui ele está como pleroste, tá certo? Que indica o quê? Indica, primeiro, um dever de todo cristão, porque é um imperativo, né? Então é uma ordem, exprime uma ordem. Nós temos uma voz de comando aqui, por estar no imperativo, o verbo. Segundo, o tempo presente no grego indica ação contínua. Então, a gente tem algo que não é feito uma única vez, mas deve ser feito continuamente, tá? E outra coisa interessante que a gente precisa levar em consideração é que a voz passiva, né, aqui, ela vai indicar o quê? Que o sujeito está sofrendo a ação de ser cheio do Espírito Santo, tá certo? Então, em outras palavras, a voz passiva está sugerindo o quê? Que o Espírito é quem nos enche. Se a gente fosse parafrasear esse versículo de uma outra maneira, nós teríamos uma paráfrase mais ou menos assim: deixai-vos encher pelo Espírito, ou seja, é desejo do Espírito sempre nos encher. Nós sofremos a ação de ser cheios do Espírito dentro da ideia desse texto aqui. Então a gente tem um mandamento e ele vai ser seguido por algumas declarações, tá certo? Que vão nos indicar, né, como nos encher, nos manter cheios do Espírito Santo, ou pelo menos indicam características de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Por exemplo, o versículo 19 aí diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, nós temos aqui falando entre vós com salmos, cantando e louvando ao Senhor no coração, dando graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros, né? Sendo que a primeira e a quarta questão enumerada aqui, né, ou seja, falando entre vós com salmos e sujeitando-vos uns aos outros, dizem respeito à relação que os cristãos precisam ter entre si. E o respeito nessa relação são centrais para uma vida que de fato está cheia do Espírito Santo. Tá? Quando ele coloca entre vós aqui, no versículo 19, ele também denota a ideia de uma coletividade, né? Uma coletividade ali entre os irmãos. E ele vai ampliar essa ideia a partir do verso 22 ali, como os irmãos podem ver, até o capítulo 6, ele vai ampliar essa ideia de uma vida cheia do Espírito Santo, com instruções acerca de esposas e maridos, filhos e pais, escravos e senhores, e acerca da conduta digna no ambiente doméstico. Então, tudo isso diz respeito
a uma vida cheia do Espírito Santo dentro da proposta desse vídeo. Espero que os irmãos tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima.